Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo depois de 50 anos sustentando a minha família. Eu sou o Antônio Silva, tenho 62 anos e pensei que conhecia as pessoas que mais amava neste mundo. Mas, gente, preparem-se porque esta história vai mexer convosco. Durante toda a minha vida, desde que era puto, só pensei numa coisa: dar tudo pela minha família. Cresci em Coimbra, filho de operário, e aprendi cedo que um homem de bem trabalha até o último suspiro para dar o melhor aos seus. Conheci a minha Teresa quando tinha 20 e poucos anos, numa festa da freguesia. Era a rapariga mais bonita que já tinha visto, com aqueles olhos castanhos que pareciam mel ao sol da tarde. Namoramos 3 anos e casamos em 1985, numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Trabalhei como mecânico na oficina do Sr. Manuel durante mais de 30 anos. Acordava às 6 da manhã todos os dias, mesmo aos sábados, para não faltar o dinheiro em casa. A Teresa fazia limpezas durante o dia e costurava à noite para ajudar nas despesas. Tivemos 3 filhos: o Paulo, a Cristina e o Ricardo. E, meu Deus, como nós nos sacrificamos por eles. Lembro-me perfeitamente das noites em que a Teresa chorava baixinho, pensando que eu não ouvia, porque não tínhamos dinheiro para comprar os tênis que o Paulo queria ou o material escolar da Cristina. Eu trabalhava horas extras, fins de semana, fazia pequenos arranjos em casa para não gastarmos com eletricista ou canalizador. Cada euro que entrava era pensado e repensado antes de ser gasto. Quando o Paulo disse que queria ir para a universidade estudar engenharia, eu e a Teresa não hesitamos. Vendemos o nosso único carro e pedi um empréstimo no banco. O nosso filho vai ser alguém na vida, dizia eu. E assim foi com os 3. A Cristina formou-se em psicologia e o Ricardo em gestão. Estávamos tão orgulhosos dos nossos miúdos. Aos domingos, fazíamos sempre o nosso almoço especial. A Teresa cozinhava o bacalhau à Brás que sabia tão bem, eu ia buscar o pão quente à padaria e pomos a mesa grande na sala. Os netos vinham brincar no quintal, enquanto nós, adultos, ficávamos horas à mesa a conversar sobre tudo e nada. Era nesses momentos que eu pensava: valeu a pena cada sacrifício. O Paulo casou com a Sandra quando tinha 28 anos. Parecia uma boa rapariga no início. Vinha aos domingos, ajudava a Teresa na cozinha, brincava com os sobrinhos. Mas, gente, como as pessoas mudam quando se sentem seguras. Aos poucos, comecei a reparar em pequenos sinais. Um olhar de desprezo quando eu falava sobre os velhos tempos. Uma cara feia quando sugeria que fossem poupar dinheiro. Pequenos comentários sobre a nossa casa ser demasiado simples para receber as amigas dela. A Teresa, coitada, tentava sempre justificar. Ó, Antônio, ela é nova, não conhece as dificuldades que nós passamos. Mas eu via, cada vez mais via. Quando me reformei aos 60 anos, pensei que finalmente ia ter tempo para aproveitar a vida. Comprei alguns instrumentos para a oficina que montei na garagem, onde arranjava carros dos vizinhos para me manter ocupado. A pensão não era muito, mas dava para vivermos com dignidade. Até ajudava os filhos quando precisavam. Mas as coisas começaram a mudar. O Paulo dizia que estava sempre ocupado com trabalho aos domingos. A Cristina começou a faltar aos almoços de família, com desculpas de compromissos com as amigas. O Ricardo aparecia, mas ficava sempre no telemóvel. E a Sandra? Ai, a Sandra começou a mostrar realmente quem era. Começou com pequenas coisas. Reorganizava a minha sala quando ia lá à casa, dizendo que estava a ajudar a modernizar. Jogava fora os meus jornais antigos, sem perguntar. Mudava as fotografias de lugar porque ficava mais bonito assim. Cada vez que eu protestava, ela dizia com aquele sorriso falso: ó sogro, só estou a tentar ajudar. A Teresa tentava fazer de mediadora, mas eu via que ela também estava desconfortável. Uma vez apanhei a Sandra no meu quarto, a mexer nas gavetas. Quando perguntei o que fazia, ela disse que estava só a ver se havia roupa para doar. Roupa para doar. Como se eu fosse um indigente.
Os domingos começaram a ficar estranhos, conversas cortadas quando eu chegava, olhares entre eles que eu não conseguia decifrar. O Paulo deixou de me pedir conselho sobre o trabalho. A Cristina mal falava comigo durante o almoço. O Ricardo saía sempre antes da sobremesa. Uma tarde, estava na garagem a arranjar o carro do senhor José, quando ouvi a Sandra a falar ao telemóvel. Pensei que estava a falar com uma amiga, por isso não liguei. Mas depois ouvi: "Não aguento mais vir aqui todos os domingos. A casa cheira a velho e o teu pai só fala do passado. E aquela decoração, meu Deus, parece que ainda vivemos nos anos 80. Senti uma punhalada no peito, mas pior ainda foi ouvir. O pior é que o Paulo não tem coragem de falar com eles. Estamos sempre a ajudar financeiramente e eles nem se apercebem. Aquela pensão não chega para nada e ainda querem viver como se fossem ricos." Nessa noite não consegui dormir. A Teresa perguntou-me várias vezes o que tinha, mas como é que eu ia dizer-lhe que a nossa nora nos considerava um fardo, que achava que a nossa casa não prestava, que falava de nós como se fôssemos mendigos? Comecei a reparar em mais coisas. Quando estava doente e pedi ao Paulo para me levar ao médico, ele suspirou como se fosse a maior chatice do mundo. Quando a Teresa pediu ajuda a Cristina para entender o novo telemóvel, ela respondeu irritada: "Mãe, já te expliquei 1000 vezes. Não consigo estar sempre a repetir a mesma coisa." O Ricardo começou a fazer comentários sobre a nossa casa precisar de modernização. Dizia que devíamos pensar em optimizar o espaço e actualizar o estilo de vida. Palavras bonitas para dizer que a nossa casa não prestava. Mas o pior ainda estava para vir. Uma manhã, acordei muito cedo porque tinha dores nas costas. Desci para fazer um chá e ouvi vozes na sala. Era estranho porque eram apenas 6 da manhã. Aproximei-me devagar e ouvi vozes vindas do telemóvel da Teresa, que estava em cima da mesa. Ela devia ter esquecido uma chamada ligada. Era uma conversa em grupo no WhatsApp. E o que ouvi partiu-me o coração em 1000 pedaços. A Sandra. Ontem ele voltou com aquela história dos sacrifícios que fizeram por nós. Já não aguento mais ouvir sempre a mesma ladainha. O Paulo. Eu sei, amor, mas sabes como ele é, e agora com a idade está cada vez pior. A Cristina. A mim o que me irrita é a mãe sempre a pedir ajuda com tudo. Parece que não consegue fazer nada sozinha. O Ricardo. Pessoal, temos que ser realistas. Eles estão a ficar velhos demais para viverem sozinhos naquela casa. E, sinceramente, é muito espaço desperdiçado. A Sandra. Exato. E vocês viram como a casa está? Parece um museu. Aqueles móveis velhos, aqueles quadros horríveis. Se fosse minha, eu deitava tudo fora. Minha gente, eu não conseguia acreditar no que estava a ouvir. 50 anos de sacrifícios, de dar tudo por eles, e era assim que falavam de nós. Mas o pior ainda estava para vir. O Paulo. O que me preocupa é quando um deles ficar doente ou morrer. A casa vai ficar parada e é muito dinheiro ali investido. A Cristina. Pois, devíamos convencê-los a vender. Podiam ir para um apartamento pequenino ou mesmo para um lar. Seria mais prático. A Sandra. Um lar era o ideal. Assim ficavam com os cuidados de que precisam e nós ficávamos livres. E o dinheiro da casa, bem, dividido por 3, dava para fazer muita coisa. O Ricardo. A Sandra tem razão. Eles são um fardo econômico e emocional. Estão sempre a precisar de alguma coisa e nunca estão satisfeitos com nada. Um fardo. Chamaram-me um fardo. A mim, que trabalhei 16 horas por dia para eles terem tudo. A Teresa, que costurava até às 2 da manhã para conseguir pagar-lhes os estudos. O Paulo. O problema é como abordar o assunto. Sabem como o pai é orgulhoso. A Sandra. Deixa isso comigo. Eu tenho um plano. Da próxima vez que formos lá, vou começar a limpar algumas coisas. Dizer que é para o bem deles. Se eles se habituarem à ideia de se desfazerem de coisas, será mais fácil convencê-los a vender a casa. A Cristina. Boa ideia. E eu posso começar a comentar sobre lares bonitos que vi por aí.
plantar a sementinha na cabeça deles. O Ricardo. E eu posso falar sobre as vantagens financeiras, mostrar-lhes como seria melhor para o futuro deles. Fiquei ali parado, sem conseguir mexer-me. Era como se alguém me tivesse dado um murro no estômago. Estes eram os meus filhos, as crianças por quem eu tinha sacrificado os meus sonhos, por quem eu tinha trabalhado até aos ossos. Desliguei o telemóvel devagar e subi para o quarto. A Teresa ainda dormia, com aquele rosto tranquilo que eu conhecia há tantos anos. Como é que eu ia contar-lhe o que tinha ouvido? Como é que ia partir o coração dela também? Passei os dias seguintes como um autômato. Sorria quando eles chegavam, conversava durante os almoços de domingo, fingia que estava tudo normal. Mas por dentro estava destroçado. Observava cada gesto, cada palavra, procurando sinais daquela conspiração que tinham montado contra nós. E comecei a ver. A Sandra realmente começou a mexer nas nossas coisas. Ó sogro, estas revistas antigas só fazem pó. Posso deitá-las fora? Esta louça está muito velha. Conheço uma loja onde vendem umas modernas muito bonitas. Estes quadros já estão amarelados. Que tal uns mais atuais? A Cristina começou com os comentários sobre lares. Ó mãe, viste aquela reportagem sobre aquele lar em Aveiro? Parece um hotel de 5 estrelas. A minha amiga Lourdes tem os pais num lar maravilhoso. Dizem que é melhor que estar em casa. O Ricardo começou com as contas. Pai, tem noção de quanto gastam em eletricidade nesta casa tão grande? Com o que gastam aqui, podiam viver muito melhor num espaço mais pequeno, e ainda sobrava dinheiro. Durante semanas, fingi que não sabia de nada, mas por dentro estava a fermentar uma raiva que nunca tinha sentido. Não era só raiva pela traição, mas pela forma como nos tratavam, como se fôssemos estúpidos. Como se não percebêssemos o que estavam a fazer. Uma noite, não consegui mais fingir. A Teresa reparou que eu estava diferente. Ó Antônio, o que é que se passa? Há dias que te noto estranho. Foi então que lhe contei tudo. Vi o rosto dela a desmontar-se à medida que eu falava. Ao princípio não queria acreditar. Não pode ser, Antônio. Os nossos filhos não são assim. Deve haver algum mal-entendido. Mas eu vi nos olhos dela que, no fundo, ela também já tinha reparado nos sinais. Começou a chorar baixinho, daquele jeito que me partia sempre o coração. O que é que nós fizemos de errado? Onde é que falhamos? Abracei-a com força e disse-lhe que não tínhamos falhado em nada, que tínhamos amado demais, confiado demais, dado demais, mas que não íamos deixar que nos tratassem como lixo. Foi nessa noite que comecei a planear. Se eles achavam que éramos velhos e estúpidos, se achavam que podiam dispor das nossas vidas como se fôssemos objetos, iam levar um choque que nunca mais esqueceriam. Primeiro, liguei para o meu velho amigo Manuel, que tinha uma imobiliária. Pedi-lhe para avaliar a nossa casa discretamente. A casa que compramos com tanto sacrifício valia agora 400 mil euros. Uma boa soma, não era? Depois, marquei uma consulta com um advogado. O Dr. Antunes ouviu a minha história com atenção e disse-me que tinha várias opções. Podia alterar o testamento, podia vender a propriedade, podia fazer várias coisas para proteger os meus interesses. Senhor Silva, disse ele, legalmente, a casa é sua, e pode fazer com ela o que quiser. E o senhor tem todo o direito de se proteger de quem não o respeita, mesmo sendo família. Comecei a tratar de tudo em segredo. Alterei o testamento, deixando tudo para instituições de caridade e para a nossa neta mais nova, a Matilde, filha da Cristina, que era a única que ainda vinha abraçar-nos com carinho verdadeiro. Abri contas bancárias novas. Contactei uma empresa de mudanças. A Sandra continuava com as suas manobras. Numa tarde, apanhei-a no meu quarto a fotografar os móveis com o telemóvel. Quando perguntei o que fazia, disse que estava só a registrar as memórias para o futuro. Memórias para o futuro. Como se eu fosse morrer amanhã. Mas o pior aconteceu numa quarta-feira de manhã.
Estava na garagem quando ouvi barulho em casa. A Sandra tinha chegado mais cedo que o habitual e estava com duas amigas. Pensei que estivessem a fazer uma visita normal, mas depois ouvi risos vindos da sala. Entrei devagar e vi as três a gozar com as nossas fotografias de família. Olha esta do casamento, que vestidos horríveis usavam antigamente, ria uma das amigas. E esta da primeira comunhão do Paulo. Parece saído de um filme antigo, disse outra. A Sandra pegou numa fotografia nossa de lua de mel e disse: quando esta casa for minha, a primeira coisa que faço é deitar todas estas fotografias velhas no lixo. Quem é que quer ter a casa cheia de recordações de velhos? Gente, nesse momento qualquer coisa se partiu dentro de mim. Não era só desrespeito, era crueldade pura. Estavam a gozar com as nossas memórias, com a nossa vida, como se não valessem nada. Voltei para a garagem e liguei imediatamente para o Dr. Antunes. Doutor, quero acelerar tudo. Quero que isto se resolva o mais rápido possível. Tenha certeza, Sr. Silva. Uma vez feito, não há volta atrás. Tenho mais certeza do que nunca tive na minha vida. Tratei de tudo numa semana. Vendi a casa à imobiliária por 400 mil euros, com a condição de só entregarem as chaves depois do nosso grande anúncio. Comprei um apartamento pequenino, mas confortável para mim e para a Teresa. Organizei a mudança para um sábado, quando sabia que eles não viriam. Depois, convidei-os a todos para um almoço especial no domingo seguinte. É para comemorar os nossos 40 anos de casados. Menti. Eles aceitaram todos, provavelmente pensando que era mais uma aborrecida reunião familiar. Preparei tudo ao pormenor. Pedi a Teresa para fazer o melhor almoço da vida dela. Comprei vinho do bom. Arranjei até música ambiente. Queria que fosse um dia que eles nunca mais esquecessem. Chegaram todos pontualmente. O Paulo e a Sandra, a Cristina com o marido, o Ricardo com a namorada nova. Até os netos vieram. Durante o almoço, foram todos simpáticos, riram das minhas histórias, elogiaram a comida da Teresa. Se eu não soubesse da verdade, pensaria que eram a família perfeita. Depois da sobremesa, levantei-me e disse que tinha uma surpresa para eles. Filhos, chamei-vos aqui hoje porque tenho uma coisa muito importante para vos dizer. Algo que vai mudar as nossas vidas. Vi os olhos da Sandra a brilharem. Provavelmente pensou que eu ia anunciar que vendíamos a casa e íamos para um lar. Como sabem, eu e a vossa mãe estamos a ficar velhos. E vocês têm razão quando dizem que somos um fardo. A Cristina tentou interromper. Pai, nós nunca dissemos isso. Levantei a mão para a silenciar. Deixem-me acabar. Vocês têm razão. Somos mesmo um fardo. Um fardo que trabalhou 16 horas por dia para vos sustentar. Um fardo que passou fome para vocês terem comida. Um fardo que vendeu tudo o que tinha para vos pagar os estudos. O ambiente começou a ficar tenso. Eles olhavam uns para os outros, sem perceber onde eu queria chegar. Por isso decidi resolver o problema. Já não vão ter que se preocupar conosco. Peguei no telemóvel e coloquei a gravação da conversa que tinha ouvido semanas antes. O som encheu a sala. As vozes deles, claras como água, a planearem a nossa vida como se fôssemos objetos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Faces brancas como cal, bocas abertas sem conseguir falar. A Sandra tentou levantar-se, mas eu mandei-a sentar. Ainda não acabei. Como vocês consideram que esta casa é um desperdício e que nós somos uns velhos inúteis, resolvi o problema. Vendi a casa. A explosão de vozes foi imediata. O quê? Não podes ter feito isso. Essa casa é nossa herança. Calma, disse eu, levantando novamente a mão. Deixem-me explicar-vos como isto vai funcionar. A casa está vendida. O dinheiro já foi transferido para a minha conta. Eu e a vossa mãe mudamos para um apartamento pequenino, onde vamos viver o resto das nossas vidas sem incomodar ninguém. O Paulo levantou-se furioso. Pai, tu não podes fazer isso. Temos direitos. Direitos? Ri-me amargamente. Que direitos? O direito de me chamarem fardo? O direito de planearem deitar as minhas memórias no lixo?
O direito de me meterem num lar contra a minha vontade? A Sandra estava vermelha de raiva. Tu não podes provar nada. Essa gravação pode ser falsa. Pode ser. Concordei. Mas o que não é falso são as fotografias que tu tiraste aos móveis do meu quarto. O que não é falso são os comentários que fizeste sobre deitar as nossas fotografias no lixo. O que não é falso é a forma como me trataram durante estes últimos meses. A Cristina começou a chorar. Pai, houve mal-entendidos. Podemos explicar tudo. Mal-entendidos? A Teresa falou pela primeira vez, com uma voz que eu nunca lhe tinha ouvido. Mal-entendido é quando alguém interpreta mal uma palavra. Isto foi uma conspiração. Vocês planearam dispor das nossas vidas sem nos consultarem. O Ricardo tentou outra abordagem. Pai, mesmo que tenhamos dito algumas coisas erradas, somos família. Podemos resolver isto. Família? Levantei-me e olhei para todos eles. Família são pessoas que se respeitam mutuamente. Família são pessoas que se preocupam genuinamente umas com as outras. Família não são pessoas que conspiram pelas nossas costas. Mostrei-lhes os documentos da venda da casa, o Novo Testamento, tudo devidamente legalizado. A partir de hoje, vocês estão livres do fardo que representamos. Não precisam de vir cá aos domingos fingir que gostam de nós. Não precisam de aguentar as nossas histórias velhas. Não precisam de se preocupar com o nosso futuro. A Sandra explodiu. Vocês são loucos, velhos malucos. Como é que fazem isso aos vossos próprios filhos? Da mesma forma que vocês fizeram isso aos vossos próprios pais, respondeu a Teresa com dignidade. Peguei numa pasta e tirei de lá 3 envelopes. Aqui tem um envelope para cada um de vocês. Dentro está um cheque de 1.000 euros cada um. É o último dinheiro que vão receber de nós. É uma indemnização pela chatice que foi aturarem-nos durante todos estes anos. Nenhum deles pegou nos envelopes. Não queremos o vosso dinheiro, gritou o Paulo. Claro que querem, disse eu calmamente. Foi sempre disso que se tratou, não foi? Do dinheiro, da herança, da casa. Nunca foi sobre amor ou respeito. Ficaram todos sentados, em choque. Alguns dos netos, que eram pequenos demais para entender o que se passava, começaram a chorar com toda a atenção. E agora? Perguntou a Cristina, com lágrimas nos olhos. Agora vocês vão para as vossas casas e vão pensar no que fizeram. E nós vamos viver o resto das nossas vidas em paz, sem sermos um fardo para ninguém. A Sandra levantou-se furiosa. Isto não fica assim. Vamos contestar tudo na justiça. O doutor Antunes, que estava discretamente sentado numa cadeira do canto, levantou-se e apresentou-se. Senhora, sou o advogado do senhor Silva. Posso assegurar-lhe que todos os documentos estão legais e irrevogáveis. O senhor Silva estava no pleno uso das suas faculdades mentais quando tomou estas decisões, tem várias testemunhas disso, e tem direito legal de dispor dos seus bens como entender. O Paulo tentou uma última cartada. Pai, nós podemos mudar. Podemos ser melhores. Dá-nos uma oportunidade. Olhei para ele, para o meu filho mais velho, e por um momento quase cedi. Mas depois lembrei-me das palavras dele na gravação. Ele é um fardo. Paulo, disse eu com voz cansada. Oportunidades já vos dei muitas. Durante 50 anos. A oportunidade de terem uma família que vos amasse incondicionalmente. A oportunidade de terem pais que dariam a vida por vocês. A oportunidade de construírem memórias felizes. Abanei a cabeça. Mas vocês escolheram ver-nos como obstáculos, como inconveniências, como fardos, e eu sou velho demais para tentar mudar a vossa forma de pensar. Um a um, foram saindo. Alguns ainda tentaram argumentar. Outros saíram em silêncio. A Sandra foi a última a sair, e na porta virou-se para mim. Vai ficar sozinho e amargado, velho, e quando morrer, ninguém vai chorar por si. Sorri tristemente. Sandra, prefiro morrer sozinho, mas com dignidade, do que viver rodeado de pessoas que me fingem amar. E quanto a chorarem por mim, só chora pela morte de alguém quem amou essa pessoa em vida. E vocês já tinham decretado a nossa morte há muito tempo. Depois de saírem todos,
Eu e a Teresa ficamos sentados na nossa sala, em silêncio. Ao princípio, ela chorou muito. Era normal. Perdêramos os filhos de uma forma que nunca imagináramos possível. Mas depois, uma estranha paz desceu sobre nós. Estava feito. Não tínhamos que fingir mais. Não tínhamos que aguentar mais desrespeitos. Não tínhamos que ouvir mais comentários maldosos sobre as nossas vidas. Mudamo-nos para o apartamento novo na semana seguinte. É pequeno, mas acolhedor. Tem uma varanda onde a Teresa plantou flores. Tem uma salinha onde ponho as nossas fotografias e onde ninguém as chama velhas ou horríveis. Os primeiros meses foram difíceis. Às vezes ainda esperamos que o telemóvel toque, que alguém bata à porta, que os netos venham correr para os nossos braços. Mas isso não aconteceu. A única que manteve contato foi a nossa netinha Matilde. Ela tem 17 anos e entendeu o que se passou. Vem visitar-nos às vezes e quando perguntamos pelos pais, ela abana a cabeça com tristeza. Avô, eles falam mal de vocês para toda a gente. Dizem que vocês são vingativos e malucos. Mas eu sei a verdade. Eu ouvia as conversas deles. É doloroso saber que andamos a ser difamados, mas já não importa. As pessoas que realmente nos conhecem sabem quem somos. Os vizinhos antigos ligam-nos às vezes. O senhor José ainda traz o carro para eu arranjar. Com o dinheiro da casa, conseguimos viver confortavelmente. Fizemos algumas viagens que sempre sonháramos fazer. Fomos a Fátima, às Ilhas, à Espanha. Descobrimos que ainda há muita vida para viver. Às vezes pergunto-me se fiz bem, se não fui demasiado duro. Mas depois lembro-me da crueldade deles, da frieza com que planeavam as nossas vidas, e sei que fiz o que tinha de fazer. Um homem pode perdoar muita coisa. Pode perdoar desentendimentos, palavras malditas no calor do momento, até pequenas traições. Mas há uma linha que não pode ser atravessada, e essa linha é o respeito. Quando perdes o respeito pelos teus pais, quando os vês como fardos e não como pessoas, quando planificas dispor das suas vidas como se fossem objetos, não há volta atrás. Durante toda a minha vida, o que mais me orgulhava era a minha família. Era saber que tinha criado 3 pessoas que levariam os nossos valores em frente. Era pensar que quando morresse, deixaria um legado de amor e união. Hoje sei que me enganei, mas também sei que fiz o que podia. Dei-lhes tudo o que tinha para dar. Amor, dedicação, sacrifício, exemplo. Se eles escolheram não valorizar isso, a responsabilidade não é minha. Agora, aos 62 anos, estou a aprender a viver para mim e para a Teresa. Estou a descobrir que ainda há tempo para ser feliz sem ser útil a ninguém. Que ainda posso ter dignidade, mesmo sendo um fardo. E vocês que me ouvem, pergunto, até onde vão para se fazerem respeitar? Quantas humilhações aguentam em nome do amor familiar? Quando é que percebem que ser família não é uma desculpa para faltar ao respeito? Espero que nunca tenham que fazer o que eu fiz. Espero que as vossas famílias vos valorizem enquanto estão vivos. Mas se algum dia se encontrarem na minha situação, lembrem-se, dignidade não tem preço. E respeito não se compra, ganha-se. A minha história pode parecer triste, mas eu não estou triste. Estou em paz. Pela primeira vez em muito tempo, durmo tranquilo, sabendo que ninguém está a conspirar contra mim. Acordo de manhã, sem ter que fingir que não sei de coisas que sei. Vivo sem ter medo do que vão dizer ou fazer. Foi um preço alto a pagar, é verdade. Perder os filhos é uma dor que não se explica. Mas perder a dignidade seria uma dor ainda maior. Se esta história vos tocou, partilhem-na. Talvez ajude outros pais a perceberem quando estão a ser desrespeitados. Talvez ajude alguns filhos a perceberem o valor dos sacrifícios que os pais fizeram por eles. E lembrem-se sempre, família que se ama, respeita-se. Família que se respeita, nunca se perde.